É domingo de manhã, céu nublado, 5 graus, mas uma fila já se forma em frente ao restaurante Servitude. Vamos receber o deputado federal Jair Bolsonaro. Fazendo a camiseta aqui do nosso futuro presidente, o Bolsomito. O Bolsomito que vai pôr uma ordem no país. Bolsonaro tem encontro marcado com a comunidade brasileira de Hamamatsu. Para quem não o conhece pessoalmente, fica aquela dúvida: será que ele é xenófobo, racista, anti-gay, nazista e surfista? Bom, vamos lá conferir. A chegada é discreta e recebe as boas-vindas do cônsul Ernesto Hubert. Mas ao passar pelas catracas, parecia que um time de futebol campeão tinha desembarcado durante a caminhada de 300 metros até o restaurante. E selfies, muitas selfies. Foram 12 minutos até chegar na Servitude. Um percurso que normalmente não leva nem 2 minutos. Mas a viagem mais longa talvez seja aquela da volta. Alguém lá gritou: "Queremos voltar para o Brasil, um Brasil melhor." Da mesa também participaram os deputados federais Luiz Nishimori, Onyx Lorenzoni e Eduardo Bolsonaro. Eu até falo, esse ano a eleição não vai ser entre direita e esquerda não. Vai ser entre quem roubou e quem não roubou. Mas antes de começar seu discurso, o militar da reserva Bolsonaro pediu permissão e bateu continência para a bandeira do Japão. Extraordinário país chamado Japão, que ora acolhe nosso irmão nessa terra. Agradeço a oportunidade, meu muito obrigado a todos. Luiz Nishimori, o Lorenzoni, meus 2 filhos, nosso cônsul. Estamos saindo do Brasil mais uma vez, aprender um pouco e também levar um pouco daquilo que pode ser assimilado lá na nossa querida terra. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui, se não todos, está com muitas saudades do nosso Brasil. Sim, sim. Eu já estou. Nossa terra não tem igual. Nós queremos o melhor para a nossa terra. E por hora agradecemos aqui a acolhida do Japão a todos nós. Um país que é realmente exemplar. Levando-se em conta, em especial, a sua história. O que esse povo passou, da onde eles vieram e o que eles são. E quando a gente olha para o nosso Brasil, a gente vê que temos tudo lá, mas tudo mesmo. Riquezas minerais, biodiversidade, água potável, energia hidráulica, eólica, solar, costas maravilhosas, mas lamentavelmente tem uma classe política a qual integra no momento que é lamentável. Entre vários assuntos, o deputado alertou sobre a venda de terras agricultáveis para a China. Não podemos vender o Brasil. Bolsonaro esclarece que quer ajudar a diminuir a violência contra a mulher. Eu vou ajudar a diminuir a violência contra a mulher. Durante a entrevista coletiva, falamos sobre a situação da delinquência juvenil dos brasileiros no Japão. Obrigado pela sua visita, Bolsonaro. Meu nome é Osni Arashiro, da Alternativa, revista, site e noticiário pela internet. Não necessariamente vou perguntar para o senhor uma solução, mas uma opinião do senhor. No Japão ainda temos muitos estudantes que abandonam os bancos escolares por diversas razões, né? Escola brasileira e escola japonesa, né? Problema de adaptação, idioma, bullying, mensalidade cara, diversas razões. E o resultado é a delinquência juvenil, né? Eu tenho um número aqui, em 2016 foram 120 menores brasileiros julgados e condenados no Japão. Somos a terceira comunidade
atrás de chineses e filipinos, né, com maior índice de delinquência juvenil, né? E quando sai da cadeia também não vejo muito futuro com essa garotada aí, né? E cada vez piora, porque agora começou consumo de droga. Antes era só gangue, roubo de carro e navigator, agora partiu para drogas também, né? O que o senhor acha de tudo isso? Qual a sua opinião? Eu vejo pelo Brasil o desgaste dos valores. A família do Brasil passou a ser um juntamento. Dois seres vivos qualquer, pode ser uma árvore, um animal qualquer, é uma família. Vocês têm conhecimento, a questão da tal da ideologia de gênero, que apesar de nós termos negado no parlamento, a política da esquerda levou para dentro das escolas isso daí. No Brasil, muitas escolas não comemoram mais Dia dos Pais, Dia das Mães. Começa no piso, lá embaixo, essa questão. A questão de menor aqui, aqui eu não sei a idade penal aqui, 16 anos. Eles vão para assistência social, né? Lá no Brasil também, eu pretendo, porque depender de mim, diminuir a questão da idade penal. Eu gostaria de passar para 14 anos, mas não vou tentar passar para 16. Né? É difícil, porque tem muita demagogia em cima disso daí. Então, e a molecada com essa idade, né, eu estou com 62, eu lá atrás, sem essa gama de informações todas, eu sabia que estava certo e que estava errado. Hoje em dia, com todas as informações que nós temos, a molecada sabe que está certo e sabe quando está errado. E tem que ser punido por isso. Ok? Então não é fácil você tratar essa... No Brasil, por exemplo, não existe uma paternidade responsável. O governo estimula quem tem mais filhos com projetos assistencialistas. E quem fala contra, está contra o pobre. É duro tu trabalhar num país assim. Eu quero que o pobre fique rico. Agora o pobre com muitos filhos, sem uma devida orientação, que menos filho para ele é melhor, dá para você se orgulhar e ter prazer no futuro com a sua prole, é exatamente o contrário. No Brasil, muita senhora tem filhos, porque cada filho ganha a mais, num programa conhecido como Brasil Carinhoso, mais R$70 por mês, mais $20 por mês. É um salário cubano, inclusive, né? Mas se entrega nisso daí, atrás de engordar a renda familiar em cima de mais um filho, cujo futuro, em grande parte, a gente lamenta muito que não será aquilo que nós esperamos para os nossos filhos. Pois essa foi a nossa reportagem de Hamamatsu, feita por Osni Arashiro. Vamos ver agora a repórter Tássio Rata traz as informações de Oizumi, em Guma. Durante uma parte do trajeto para Oizumi, em Guma, o deputado Jair Bolsonaro conversou sobre suas aspirações políticas e a relação entre Brasil e Japão com a repórter Tássio Rata. O que o Brasil poderia aprender com o Japão? Eu acho que pouca coisa não tem a aprender, né? Aqui é um exemplo, vocês foram destruídos na Segunda Guerra Mundial, certo? E chegaram a uma situação de terceira economia do mundo. E a gente pretende, com o que nós temos lá, né, ao longo de muitos anos, não vai ser fácil, né, agregar tecnologia. E que vocês têm aqui como exemplo para o mundo. No Brasil, advindo da classe política, nós não somos exemplo para país nenhum no mundo. A gente quer começar a mudar isso daí lá, de modo que quando se fala no Brasil, né, no futuro, a pessoa não se sinta envergonhada e ter um prazer de, quando possível, visitar o teu país, sabendo que vai voltar para lá e ver que a filosofia mudou e o Brasil está numa outra direção. E foi com esse pensamento que o deputado chegou em Oizumi, onde foi recebido por um público de cerca de 300 pessoas no Brazilian Plaza. Pessoal, vamos receber a comitiva com uma salva de palmas. O público se espremeu para apertar a mão dele, tirar fotos e selfies também. O que me traz aqui? Além de ver vocês, sentir um pouquinho. Né? Se eu já estou sentindo saudades, imagine muitos de vocês, lá do nosso querido Brasil. Sempre vai ser a nossa terra. Nós não saímos de lá para criticar, para falar mal do Brasil, mas também não vamos esconder a verdade. Porque se tudo estivesse bem, eu continuaria como deputado.
Afinal de contas, a vice-deputada do Brasil é muito boa. Como é que eu posso, né, sonhar em ser presidente da República com todo esse mar dessa bandidagem que governa o Brasil? Okay? Sem dinheiro, sem partido político, eu nunca tive um partido para dizer que poderia ser meu, tá? Sem nenhum governador comigo, sem nenhum grande prefeito comigo, odiado pela mídia, okay? E mais com Deus no coração e com o povo ao seu lado, acho que nós sonhamos que seria possível. No encontro, que durou cerca de 1 hora, Bolsonaro respondeu às perguntas do público. A minha pergunta é o seguinte: no sistema que existe hoje, o sistema político brasileiro está podre, é um câncer que tem que ser extirpado. Como as Forças Armadas, na sua gestão, será importante? É por isso que eu falei. E nós, os brasileiros que estamos aqui no Japão. Em 98, 99, foi criado o Ministério da Defesa. Só 3 votos contrários, né? Quer dizer que um foi o meu. E o objetivo foi tirar os militares da mesa ministerial. E aí, quando eu falo, por exemplo, Ministério do Transporte, eu estou aí bastante avançado com o general Castrelas, de engenharia, que poderia, né, ser o nosso futuro ministro do Transporte. Eu, inclusive, vou ser o único pré-candidato que vai ter o ministério pronto, por ocasião da campanha eleitoral. Os outros vão deixar para depois, para negociar, para ganhar. E você pode ver, quando você fala em corrupção, entre com todo o respeito que eu tenho a todos, você falar em corrupção para um político, né, indicado, ou para um general, é complicado, fica difícil você chegar para um general, que a indicação dele é técnica, do que para um político, indicação política, e tratar de assunto como esse, propina, por baixo dos panos. É muito comum lá, por exemplo, aditivos. Você faz uma licitação, o preço está lá embaixo, depois você recorre a aditivos, já acertado, anda a licitação que os aditivos serão atendidos, tá certo? Então é basicamente por aí que eu dou a devida atenção às nossas Forças Armadas, que o homem que está embaixo de uma farda daquela é tão brasileiro como vocês que estão aqui. Eu me chamo Afrodex, eu sou de São Paulo, moro na região de Totig, 1h30 daqui mais ou menos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, porque nós que moramos no Japão, sonhamos em voltar para o Brasil. Só que o grande problema para que isso aconteça, um dos grandes medos que nós temos é a segurança pública no Brasil. Inclusive existem quadrilhas especializadas em atacar descendentes de japoneses que desembarcam nos aeroportos internacionais do Brasil. Gostaria de saber qual seria a proposta do senhor nesse sentido e uma palavra para os que estão indecisos pela descredibilidade da política hoje no Brasil. Existem muitos eleitores que estão indecisos em relação aos candidatos. Gostaria que o senhor desse uma palavra sobre isso também. Muito obrigado. Começando pelo fim, eu sou diferente de todos os outros. A Petralada diz que eu sou diferente para pior, mas sou diferente, certo? Nós não temos como saber o futuro, né? Mas se você olhar o passado, eu tenho 17 anos de exército brasileiro, 7 mandatos na Câmara dos Deputados, né? Fui citado no mensalão, o pessoal lembra disso? O Joaquim Barbosa, o único deputado da base dela foi comprado pelo PT. Fui citado pelo Youssef também, não sei como pegou dinheiro lá. Devolvi em 2014 200 mil da JBS Friboi, tá certo? Fui citado pelo Fernandinho Beiramã em 2001, como eu não tendo rabo preso. Eu tenho então atestado de bons antecedentes, todo mundo lá. Isso não é virtude, isso aí é obrigação, isso daí. Então talvez uma esperança, né, de ser realmente diferente, não apenas de boca para fora. E dá para perceber, eu acredito, quando eu converso com um de vocês, a gente sente a sinceridade. Eu acho que vocês sentem alguma coisa quando está conversando comigo também. Tá, ok? Com sentir firmeza no garoto aí, seremos bicampeões mundiais esse ano, ok? Porco, ali, o Pedro é de Palmeiras, não, é de porco. Bolsonaro presidente. Boa tarde. Segurança pública. Tem que mexer no Código Penal. Hoje em dia, pessoal, olha um caso concreto. O pessoal já ouviu falar de uma tal de Ana Hickman. Olha o que aconteceu. Ela estava no hotel, tinha lá o cunhado dela, né? 3 pessoas. Entra um vagabundo armado, atirando. Pega 2 tiros na mulher. Ele consegue pegar a arma da mulher, do cara, né? Rolar com ele no chão, e acabou dando 3 disparos na cabeça dele, rolando pelo chão. O que o Ministério Público de Minas Gerais decidiu? Botá-lo em tribunal de júri. Por quê? Ele agiu com excesso de legítima defesa. Vai para a ponta da praia. Certo? Nós temos que mexer isso no Código Penal.
É fácil? Depende do parlamento? Depende. Tá certo? Mas acredito que dá para a gente mexer nisso sim. E eu acho válido que um presidenciável venha e nós escutemos as propostas que ele tem para o nosso país. Para voltar ao Brasil, nós precisamos de melhorias no Brasil, porque senão é melhor ficar por aqui. Depois do bate-papo com a comunidade, Bolsonaro, acompanhado dos outros parlamentares, participou de um jantar com representantes da comunidade em Oizumi. Pois é, ficaram um pouco longas as reportagens, mas a gente decidiu colocar na íntegra sem muitas edições, porque é bom tomar conhecimento, né, das ideias aí, em todo o seu contexto. Daniel Luiz aqui comentando com a gente, obrigada aí por essa cobertura. William TX aqui na live no YouTube, ótima matéria da Alternativa cobrindo o Bolsonaro. Sempre é bom ouvir um candidato ainda mais fora do Brasil. Temos muitas pessoas hoje acompanhando, porque lógico, com certeza, mesmo longe do Brasil, os rumos da política do Brasil interessam muito aos brasileiros que vivem fora também, né? O José Vinícius comentando dos atuais pré-candidatos, eu me vejo cada vez mais votando no Bolsonaro. Darei a ele, ao menos, o benefício da dúvida com meu voto, coisa que já fiz com os outros e, infelizmente, me decepcionei. Alexander dos Santos aqui também comentando aqui, dando parabéns aqui pela cobertura. Agora o Ivo comentando aqui, eu que dei o chapéu, será que foi aquele chapéu que a gente viu em Hamamatsu, no evento ali onde tinha um chapéu ali em cima da mesa, né? A Sônia Scheiner comentando, quem sabe ele muda o Brasil para melhor mesmo, vamos acreditar, né? Só por Deus. Ana Paula aqui comentando que tem dúvidas, né? A Joyce Ueda, ele também quer mudar e ter punição maior para os crimes para o Brasil, precisa fazer logo aqui. O Fernando Santos aqui também achei legal a iniciativa do Bolsonaro, né? Vir aqui ao Japão expor as ideias e também aprender com os países da Ásia, né? A Alisson Fusco comentando o que muitos brasileiros estavam gritando aqui nas reportagens, né? Falando que é um mito. Kelvin Oliveira, Bolsonaro, presidente, única oportunidade. Aqui a Cida também comentando. O Rodrigo falando, não foi na íntegra, né? Infelizmente a gente teria que ter 1 hora para cada reportagem para colocar ele na íntegra, mas a gente fez o máximo aqui para manter as falas. João Kawati aqui, não entendo nada de política, hoje em dia não confio em nenhum político. A Elaine comentando, meu marido vai votar no Bolsonaro, eu ainda não sei. Então muitas pessoas ainda em dúvida. É isso, ano de eleições, ano de pensar nos rumos do Brasil, né? Do nosso país aqui. E só para complementar ainda sobre essa viagem do Bolsonaro aqui pelo Japão, pela Ásia, hoje a comitiva que acompanha o deputado Jair Bolsonaro teve reuniões com representantes da Federação das Indústrias do Japão, o Ministério da Educação, além de visitas a empresas e eventos sociais.